Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel Antigo e da origem de seus textos sagrados. Parte 3. Judá e a criação da história bíblica. Capítulo 12. Exílio e retorno, 586 a cerca de 440 antes da Era Comum. Para entender toda a história do antigo Israel e a criação da história bíblica, não podemos parar na morte de Josias, nem deter-nos na destruição de Jerusalém e do templo e na queda da dinastia davídica. É crucial examinar o que aconteceu em Judá nas décadas que se seguiram à conquista babilônica, pesquisar os desenvolvimentos que ocorreram entre os exilados na Babilônia e recontar os eventos que tiveram lugar na Jerusalém pós-exílica. Nesses tempos e lugares, os textos tanto do Pentateuco quanto os da história deuteronomista sofreram acréscimos e revisões de grande alcance, assumindo o que foi substancialmente a sua forma final. Nesse meio tempo, o povo de Israel desenvolveu novos modos de organização comunal e culto na Babilônia e em Jerusalém durante os séculos 6 e 5 antes da Era Comum, que lançaram os fundamentos para o judaísmo do Segundo Templo, em consequência, do primeiro cristianismo. Os eventos e processos que tiveram lugar no século e meio depois da conquista do Reino de Judá, na medida em que podemos reconstruí-los a partir das fontes históricas e da evidência arqueológica, são, em consequência, cruciais para a compreensão de como emergiu a tradição judaico-cristã. Antes de continuar com a narrativa bíblica, temos de tomar ciência da mudança significativa nas fontes bíblicas à nossa disposição. A história deuteronomista, que narra a história de Israel do fim da peregrinação pelo deserto até a conquista de Jerusalém pelos babilônios, termina abruptamente. Outros autores bíblicos assumiram a tarefa. A situação em Judá após a destruição é descrita no livro de Jeremias, enquanto o livro de Ezequiel, escrito por um dos exilados, fornece informação sobre a vida e as expectativas dos deportados judaítas na Babilônia. Eventos sucedidos quando as ondas sucessivas de exilados retornaram a Jerusalém são narrados nos livros de Esdras e Neemias e pelos profetas Ageu e Zacarias. Esse também é o momento de nossa história em que devemos mudar nossa terminologia. O reino de Judá passa a chamar-se Jud, o nome aramaico da província durante o Império Persa, e o povo de Judá, os judaítas, passariam a ser conhecidos como os Geudim ou judeus. Da destruição à restauração. Essa fase culminante da história de Israel começa com um cenário de completo desastre e desesperança. Jerusalém está destruída, o templo em ruínas, o último rei davídico no trono, Sedecias, cego e exilado, e seus filhos foram abatidos. Muitos membros da elite judaíta foram deportados. A situação havia chegado ao seu ponto mais baixo e era como se a história do povo de Israel tivesse chegado a um fim amargo e irreversível. Mas não foi bem assim. Do capítulo final de 2 Reis e do livro de Jeremias depreendemos que parte da população de Judá sobreviveu e não foi deportada. As autoridades babilônicas até lhes concederam um certo grau de autonomia, designando um oficial chamado Godolias, filho de Aicão, para governador do povo que permaneceu em Judá, que reconhecidamente foram os mais pobres da terra. Masfa, uma modesta área urbana ao norte de Jerusalém, tornou-se o centro da administração de Godolias e um refúgio para outros judaítas, como o profeta Jeremias, que se opusera ao levante fatídico contra a Babilônia. Godolias tentou persuadir o povo de Judá a cooperar com os babilônios e reconstruir suas vidas e seu futuro, a despeito da destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Porém, Godolias logo foi assassinado por Ismael, filho de Natanias, que era da família real, possivelmente porque a cooperação de Godolias com os babilônios foi vista como uma ameaça para as esperanças futuras da família davídica. Também foram assassinados outros oficiais judaítas e representantes imperiais babilônicos presentes em Masfa. Os membros sobreviventes da população local decidiram fugir para salvar suas vidas, deixando Judá virtualmente desabitada. Então a população em peso foi para o Egito, porque ficaram com medo dos caldeus, como também eram conhecidos os babilônios. O profeta Jeremias fugiu com eles, e assim aparentemente teve fim a secular ocupação israelita da terra prometida. Início da citação do livro de Jeremias, abre aspas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e também os chefes do exército, levantaram-se e vieram ao Egito, porque ficaram com medo dos caldeus. Fecha aspas, livro de Jeremias. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre a vida dos exilados durante os próximos 50 anos.
Nossas únicas fontes são as alusões indiretas e com frequência obscuras contidas em várias obras proféticas. Ezequiel e o segundo Isaías, os capítulos 40 a 55 do livro de Isaías, informam-nos que os exilados judaítas viveram tanto na capital da Babilônia quanto na zona rural. Os deportados da realeza e do sacerdócio começaram vida nova, sendo que o rei davídico exilado Joaquim, mais do que Sedecias, que estava cego e caíra em desgraça, possivelmente manteve algum tipo de autoridade sobre a comunidade. A partir de referências esparsas no livro de Ezequiel, parece que os assentamentos judaítas estavam localizados em áreas subdesenvolvidas do reino babilônico, perto de canais recentemente escavados. Ezequiel, ele próprio um sacerdote exilado do Templo de Jerusalém, viveu por algum tempo em um assentamento localizado sobre um antigo monte de ruínas chamado Tel Abib, Tel Aviv em hebraico. Início da citação do livro de Ezequiel, abre aspas, e vim aos do cativeiro em Tel Abib, que habitavam junto ao rio Quebar, e eu me assentei onde eles habitavam. Fecha aspas, livro de Ezequiel. Sobre seu modo de vida, os textos bíblicos revelam pouca coisa, exceto que os exilados se estabeleceram para ficar por muito tempo, seguindo um conselho de Jeremias. Início da citação do livro de Jeremias, abre aspas, construí casas e morai nelas, plantai pomares e comei seus frutos. Casai-vos e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de gerarem filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Fecha aspas, livro de Jeremias. Porém, logo a história teria uma reviravolta súbita e drástica que traria muitos dos exilados de volta a Jerusalém. O poderoso império neobabilônico desmoronou e foi conquistado pelos persas em 539 antes da Era Comum. No primeiro ano do seu reinado, Ciro, o fundador do Império Persa, promulgou um decreto real para a restauração de Judá e do Templo. Início da citação do livro de Esdras, abre aspas, assim fala Ciro, rei da Pérsia. Todos os reinos da terra me foram entregues pelo Senhor, o Deus do céu. E agora ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém da Judeia. Quem dentre vós pertence ao conjunto de seu povo? Pois que seu Deus esteja com ele e suba a Jerusalém, que fica na Judeia, para ajudar na construção do templo do Senhor, o Deus de Israel. É ele o Deus que está em Jerusalém. Fecha aspas, livro de Esdras. Um líder dos exilados chamado Sasabassar, descrito como o príncipe de Judá, provavelmente indicando que ele era filho do rei davídico exilado Joaquim, liderou o primeiro grupo dos que retornaram a Sião. Pelo visto, eles levaram junto os tesouros do templo que Nabucodonosor havia tirado de Jerusalém meio século antes. Segue uma lista dos que retornaram por cidade de origem, família e quantidade, cerca de 50.000 ao todo. Eles se estabeleceram em sua velha pátria e lançaram os fundamentos de um novo templo. Alguns anos mais tarde, outra onda de repatriados se congregou em Jerusalém. Liderados por Josué, filho de Josedeque, e um possível neto de Joaquim chamado Zorobabel, eles construíram um altar e celebraram a festa dos tabernáculos. Em uma cena comovente, eles começaram a reconstruir o templo. Início da citação do livro de Esdras, abre aspas, e todo o povo manifestava em altas vozes sua alegria, louvando o Senhor, pelo fato de estarem sendo colocados os fundamentos da casa do Senhor. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias mais idosos, que tinham visto com seus olhos o templo antigo quando ainda existia, choraram em voz alta, enquanto diante deles eram postos os alicerces do templo novo, mas muitos outros davam gritos de alegria. E ninguém conseguia distinguir entre as manifestações de alegria e as lamentações, pois a gritaria do povo era muito forte e podia ser ouvida de longe. Fecha aspas, livro de Esdras. O povo de Samaria, os ex-cidadãos do Reino do Norte e os deportados trazidos até ali pelos assírios, ouviram falar do início da construção do segundo templo, vieram até Zorobabel e pediram para juntar-se à obra. Porém, o sacerdote Josué e Zorobabel mandaram os moradores do norte embora, dizendo-lhes sem rodeios que não convém que nós e vós construamos juntos a casa de nosso Deus. Início da citação do livro de Esdras, abre aspas, mas Zorobabel, Josué e os outros chefes de famílias de Israel lhes disseram, não convém que nós e vós construamos juntos a casa do nosso Deus, mas só nós a construiremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Fecha aspas, livro de Esdras.
A facção que se havia preservado no exílio passou a acreditar-se detentora do direito divino de determinar o caráter da ortodoxia judaíta. Ressentido, o povo da terra dificultou a obra e até escreveu ao rei da Pérsia, acusando os judeus de estar reconstruindo esta cidade rebelde e ruim e predizendo que, se a cidade fosse reconstruída e os muros restaurados, não seriam mais pagos impostos, contribuições ou pedágios, o que seria um grande prejuízo para a corte real, e a Transeufratênia deixaria de pertencer-lhe. Início da citação do livro de Esdras, abre aspas, seja sabido ao rei que os judeus que subiram de tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo esta cidade rebelde e ruim, e estão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Agora, seja sabido ao rei que, se esta cidade for reconstruída e os muros forem restaurados, não pagarão mais impostos, tributo nem pedágio, e assim se causará prejuízo aos reis. Ora, sabendo nós que o sal do palácio é nosso sal, e que não é justo vermos a desonra do rei, por isso enviamos e fazemos saber ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e nele acharás e saberás que esta cidade é uma cidade rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que se tem feito sedições no meio dela desde os tempos antigos, por isso foi destruída. Nós fazemos saber ao rei que, se esta cidade for reconstruída e os muros forem restaurados, por isso não terás mais posse alguma na região além do rio. Fecha aspas, livro de Esdras. Ainda assim, Zorobabel e Josué continuaram a obra. E quando o governador persa da província ficou sabendo e veio inspecionar o sítio, ele exigiu saber quem deu a permissão para começar a reconstrução. Ele foi remetido ao decreto original de Ciro. De acordo com o livro de Esdras, o governador então escreveu ao novo rei, Dário, para que tomasse uma decisão real. Dário instruiu a não só deixar que a obra continuasse, mas também a custear todas as despesas com a receita do Estado, a suprir o templo de animais para sacrifício e punir quem tentasse impedir a implementação do édito real. A construção do templo foi então concluída no ano de 516 antes da Era Comum. Assim teve início a Era do Judaísmo do Segundo Templo. Outro período sombrio de mais de meio século transcorreu até que o escriba Esdras, da família do sumo sacerdote Arão, chegou a Jerusalém vindo da Babilônia, provavelmente em 458 antes da Era Comum. Início da citação do livro de Esdras, abre aspas, era um escriba, bom conhecedor da lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. É que Esdras se tinha aplicado de todo o coração ao estudo e à prática da lei do Senhor. Fecha aspas, livro de Esdras. Esdras foi enviado para fazer averiguações sobre Judá e Jerusalém por Artaxerxes, rei da Pérsia, que o autorizou a levar consigo um grupo adicional de exilados judeus da Babilônia que quisessem ir para lá. O rei persa supriu Esdras com recursos financeiros e autoridade judicial. Chegando a Jerusalém com a mais nova onda de repatriados, Esdras ficou chocado que o povo de Israel, incluindo os sacerdotes e os levitas, não se afastavam das abominações dos seus vizinhos. Eles se casavam e se misturavam livremente com os povos da terra. Esdras imediatamente convocou todos os que haviam retornado para uma assembleia em Jerusalém. Início da citação do livro de Esdras, abre aspas, todos os homens de Judá e de Benjamim se reuniram em Jerusalém, e o povo acampou defronte do templo. O sacerdote Esdras levantou-se e disse, fostes infiéis ao vos casardes com mulheres estrangeiras, aumentando dessa maneira a culpa de Israel. Confessai agora a vossa falta ao Senhor, o Deus de vossos pais, e fazei sua vontade. Separai-vos desses povos da terra e das mulheres estrangeiras. Toda a assembleia respondeu em voz alta, sim, é nossa obrigação fazer o que disseste. Os repatriados agiram de acordo com a proposta. Fecha aspas, livro de Esdras. Em seguida, Esdras, um dos personagens mais influentes dos tempos bíblicos, sai de cena. O outro herói daquele tempo foi Neemias, o copeiro ou alto funcionário da corte do rei persa. Neemias ouviu falar do estado precário dos habitantes de Judá e sobre a condição terrível de Jerusalém em ruínas. Profundamente tocado por essas notícias, ele pediu permissão ao rei persa Artaxerxes para ir a Jerusalém reconstruir a cidade de seus pais. O rei deu permissão a Neemias e o designou para o posto de governador. Logo depois de chegar a Jerusalém, por volta de 445 antes da Era Comum, Neemias saiu para uma ronda noturna de inspeção da cidade e depois convocou o povo a juntar-se em um grande esforço comunitário para reconstruir as muralhas de Jerusalém, de modo que não mais sofressem desgraça. Porém,
Quando os vizinhos de Judá, os líderes de Samaria e Amon e os árabes do sul, ouviram a respeito dos planos de Neemias de fortificar Jerusalém, acusaram os judeus de planejar um levante contra as autoridades persas e conspiraram para atacar a cidade. Não obstante, a obra na muralha prosseguiu até ser completada. Neemias também participou ativamente na implementação da legislação social, condenando aqueles que cobravam juros e urgindo a restituição da terra ao pobre. Na mesma época, ele também proibiu o casamento misto de judeus com mulheres estrangeiras. Esses regramentos feitos por Esdras e Neemias em Jerusalém no século V antes da Era Comum lançaram os fundamentos do judaísmo do Segundo Templo, ao estabelecerem fronteiras claras entre o povo judeu e seus vizinhos e ao imporem o cumprimento rigoroso da lei deuteronomista. Seus esforços, e os esforços de outros sacerdotes e escribas judeus que ocorreram durante mais de 150 anos de exílio, sofrimento, busca profunda e reabilitação política, levaram à gênese da Bíblia hebraica em sua forma substancialmente final. 2. Da catástrofe ao revisionismo histórico. A grande saga da Escritura elaborada durante o reinado de Josias, que contou a história de Israel desde a promessa de Deus aos patriarcas, passando pelo Êxodo, a conquista, a monarquia unificada, os estados divididos e terminando com a descoberta do livro da lei no Templo de Jerusalém, foi uma composição brilhante e apaixonante. Seu propósito foi explicar por que eventos passados indicavam triunfos futuros, justificar a necessidade das reformas religiosas do Deuteronômio, em termos mais práticos, dar apoio às ambições territoriais da dinastia davídica. Porém, no exato momento em que Josias estava para redimir Judá, ele foi abatido pelo faraó. Seus sucessores reincidiram na idolatria e voltaram a uma mentalidade estreita. O Egito reclamou a posse da costa e os babilônios logo chegaram para pôr fim à existência nacional de Judá. Onde estava o Deus que prometeu redenção? Enquanto as demais nações do Oriente Próximo Antigo teriam se contentado em aceitar o veredito da história, dar de ombros coletivamente e transferir sua reverência ao Deus do vencedor, os editores posteriores da história deuteronomista voltaram para a escrivaninha. Joaquim, o rei exilado de Jerusalém em 597 antes da Era Comum e líder da comunidade judaíta na Babilônia, poderia ter representado a última esperança para uma restauração final da dinastia davídica. Porém, a crença jamais questionada de que um herdeiro davídico realizaria as promessas divinas não mais podia ser dada como certa à luz da catástrofe que acabará de ocorrer. De fato, a necessidade desesperada de reinterpretar os eventos históricos das décadas precedentes levou a uma reelaboração da história deuteronomista original, visando explicar como o tão esperado momento da redenção, tão perfeitamente ligado ao reinado de Josias, o avô de Joaquim, falhara em se materializar. O biblista norte-americano Frank Moore Cross há muito identificou o que ele acreditou ser duas redações distintas ou duas edições da história deuteronomista, refletindo a diferença da consciência histórica antes e depois do exílio. A versão mais antiga, que é conhecida na ciência bíblica como Deuteronomium, presumivelmente foi escrita durante o reinado de Josias, como argumentamos, foi inteiramente dedicada a promover as metas religiosas e políticas daquele monarca. De acordo com Cross e muitos especialistas que aderiram a ele, a primeira história deuteronomista, Deuteronomium, terminou com as passagens que descrevem a grande destruição dos lugares altos idólatras por todo o país e a celebração da primeira Páscoa nacional em Jerusalém. Essa celebração foi uma repetição simbólica da Grande Páscoa de Moisés, uma festa em que se comemorava a libertação da escravidão para a liberdade sob o comando de Javé e a antecipação da libertação de Judá do novo jugo do Egito sob o faraó Necau. De fato, a história deuteronomista original narra a história de Israel desde o último discurso de Moisés e a conquista de Canaã liderada por Josué até a promulgação da nova lei e a conquista renovada da terra prometida por Josias. Foi uma narrativa que terminava na redenção divina e na bênção eterna. Mas a catástrofe se abateu. Séculos de esforços e esperanças se mostraram vãos. Judá voltou a ser escravizado pelo Egito, o mesmo Egito do qual os israelitas haviam sido libertados. Então veio a destruição de Jerusalém e com ela um baque teológico terrível. Foi quebrada a promessa incondicional de Javé a Davi de que sua dinastia reinaria eternamente em Jerusalém, a base da fé deuteronomista. A morte de Josias e a destruição de Jerusalém deve ter levado os autores da história deuteronomista ao desespero. Como a história sagrada poderia ser mantida nesse período de escuridão?
Qual poderia ser seu significado? Com o tempo, novas explicações emergiram. A aristocracia de Judá, incluindo talvez as pessoas mesmas que haviam composto a história deuteronomista original, foi reassentada na distante Babilônia. Na medida em que o choque do desterro começou a desvanecer-se, uma história continuou a fazer-se necessária. Na verdade, uma história de Israel se tornou ainda mais urgente. Os judaítas no exílio perderam tudo, incluindo tudo o que era caro às ideias deuteronomistas. Eles haviam perdido suas casas, seus povoados, sua terra, os túmulos dos seus ancestrais, sua capital, seu templo e até a independência política da dinastia davídica, que durará 4 séculos. Reescrever a história de Israel seria o melhor modo de os exilados reafirmarem sua identidade. Ela poderia supri-los com um vínculo com a terra de seus antepassados, com sua capital em ruínas, com o templo incinerado, com a grande história de sua dinastia. Assim, era preciso atualizar a história deuteronomista. Essa segunda versão foi substancialmente baseada na primeira, mas com 2 objetivos em mente. Em primeiro lugar, ela teria de contar sucintamente o fim da história, ou seja, da morte de Josias até a destruição e o exílio. Em segundo lugar, ela deveria dar sentido à história toda, explicar como seria possível reconciliar a promessa incondicional e eterna de Deus a Davi com a destruição de Jerusalém e do templo e o desterro dos reis davídicos. E havia uma questão teológica ainda mais específica. Como foi possível que a grande justiça e piedade de Josias foram impotentes para impedir a conquista violenta e sangrenta de Jerusalém? Assim surgiu a edição distinta, conhecida pelos especialistas como Deuteronômio 2, cujos versículos finais relatam a soltura de Joaquim da prisão na Babilônia em 560 antes da Era Comum. Essa versão trata da morte de Josias, dos reinados dos 4 últimos reis davídicos, da destruição de Jerusalém e do exílio com brevidade quase telegráfica. As mudanças mais visíveis são as que explicam por que a destruição de Jerusalém foi inevitável, a despeito das grandes esperanças postas no rei Josias. Por meio de inserções na redação de Deuteronômio 1, um segundo historiador deuteronomista acrescentou uma condição à promessa anteriormente incondicional a Davi e espalhou referências agourentas à inevitabilidade da destruição e do exílio por todo o texto mais antigo. E o mais importante é que ele pôs a culpa em Manassés, o arqui-inimigo do movimento deuteronomista, que governou entre os reis justos Ezequias e Josias e que foi retratado como o mais perverso de todos os reis judaítas. Início da citação do segundo livro dos reis, abre aspas, então o Senhor falou por intermédio de seus servos, os profetas, nestes termos, já que Manassés, rei de Judá, cometeu estas abominações, procedendo pior que os amorreus antes dele e levando ao pecado também Judá com seus ídolos de nada, assim diz o Senhor Deus de Israel. Farei desabar sobre Jerusalém e Judá tamanha calamidade que ficará com os 2 ouvidos atordoados quem ouvir falar dela. Estenderei sobre Jerusalém a corda de Samaria e lhe aplicarei o prumo da casa de Acabe. Limparei Jerusalém como se limpa um prato, e depois de limpo se emborca. Rejeitarei o resto de minha herança, entregando às mãos dos inimigos, para que se torne presa e despojo para todos eles. É que praticaram o que me desagrada, provocando a minha cólera desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Fecha aspas, segundo o livro dos reis. Adicionalmente, Deuteronômio 2 apresenta uma flexibilização teológica. A justiça de Josias passou a ser descrita como um elemento que apenas estava retardando a inevitável destruição de Jerusalém, e não trazendo a redenção final de Israel. Um oráculo arrepiante foi posto na boca da profetisa Uda. Josias enviará alguns dos seus cortesãos para consultá-la. Início da citação do segundo livro dos reis, abre aspas. Mas ao rei de Judá que vos mandou para consultar o Senhor, assim lhe falareis. Assim fala o Senhor Deus de Israel. Quanto às palavras que ouviste, já que teu coração se comoveu e te humilhaste diante do Senhor ao ouvires as ameaças que proferi contra este lugar e seus habitantes, a saber, que se tornariam objeto de horror e alvo de maldição, porque rasgaste tuas vestes e choraste na minha presença, também eu te escutei, oráculo do Senhor. Por isso, quando eu te reunir aos teus antepassados, serás depositado em paz na tua sepultura, sem que teus olhos tenham de contemplar todas as desgraças que farei vir sobre este lugar, fecha aspas, segundo o livro dos reis. A justiça de um único monarca davídico já não era suficiente para assegurar o destino de Israel. Josias era piedoso e foi poupado de ver a queda de Jerusalém.
Porém, a justiça do povo inteiro, dados seus direitos e obrigações individuais no livro do Deuteronômio, passou a ser o fator determinante para o futuro do povo de Israel. Assim, a história deuteronomista reescrita subordinou de modo brilhante a aliança com Davi ao cumprimento da aliança entre Deus e o povo de Israel no Sinai. Dali em diante, Israel teria um propósito e uma identidade, mesmo na ausência de um rei. Mas mesmo com todas suas flexibilizações e explicações, o segundo deuteronomista não foi capaz de finalizar sua narrativa com um futuro sem esperança. Assim, ele concluiu os 7 livros que constituem a compilação da história de Israel com uma crônica lacônica da libertação de Joaquim da prisão na Babilônia. Início da citação do segundo livro dos reis, abre aspas, no ano 37 do desterro de Joaquim, rei de Judá, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano de sua elevação ao trono, deu indulto a Joaquim, rei de Judá, e mandou tirá-lo da prisão. Dirigiu-lhe palavras amigáveis e lhe deu um lugar de destaque entre os outros reis que estavam na Babilônia. Pôde tirar as roupas de prisioneiro e comer, permanentemente, à mesa do rei, enquanto viveu. O sustento lhe foi garantido de modo permanente pelo rei, dia após dia, durante toda a sua vida. Fecha aspas, segundo o livro dos reis. O último rei da linhagem de Davi, da dinastia que estabeleceu a conexão com a terra, a capital e o templo, ainda estava vivo. Se o povo de Israel aderisse a Javé, a promessa feita a Davi ainda poderia ser reavivada. 3. Os remanescentes. Na fase inicial da pesquisa arqueológica tinha-se a ideia de que o exílio babilônico havia sido quase total e que grande parte da população de Judá havia sido deportada. Pensava-se que Judá tinha ficado sem população e a zona rural devastada. Muitos especialistas aceitaram o relato bíblico de que toda a aristocracia de Judá, a família real, os sacerdotes do templo, os ministros e comerciantes proeminentes, fora deportada e que o povo remanescente em Judá foi somente o campesinato mais pobre. Agora que sabemos mais sobre a população de Judá, essa reconstrução histórica se mostrou equivocada. Consideremos primeiro os números implicados. A passagem do segundo livro dos reis, capítulo 24, versículo 14, estipula em 10.000 o número de exilados na primeira campanha babilônica, em 597 antes da Era Comum, no período de Joaquim, enquanto o versículo 16 do mesmo capítulo soma 8.000 exilados. Embora o relato no segundo livro dos reis não forneça o número preciso de exilados deportados de Judá na época da destruição de Jerusalém em 586 antes da Era Comum, ele afirma que, após o assassinato de Godolias e o massacre da guarnição babilônica em Masfa, a população em peso fugiu para o Egito, presumivelmente deixando a zona rural de Judá virtualmente deserta. Uma estimativa bem diferente do número de exilados é atribuída ao profeta Jeremias, que, segundo se diz, permaneceu com Godolias em Masfa até fugir para o Egito, por conseguinte, teria sido testemunha ocular dos eventos. O livro de Jeremias, capítulo 52, versículos 28 a 30, relata que o total de deportados para a Babilônia foi de 4.600. Embora essa cifra também seja arredondada, a maioria dos especialistas acredita que ela seja basicamente plausível, porque seus subtotais são bem específicos e provavelmente mais precisos do que os números redondos no segundo livro dos reis. Contudo, nem no segundo livro dos reis nem no livro de Jeremias sabemos se as cifras representam o número total de deportados ou apenas os homens chefes de família, um sistema de contagem muito comum no mundo antigo. Dado esse conjunto de incertezas, o máximo que se pode dizer razoavelmente é que estamos lidando com um número total de exilados que se situa entre poucos milhares e talvez 15 ou 20.000 no máximo. Se compararmos esse número com o da população total de Judá no final do século VII antes da Era Comum, antes da destruição de Jerusalém, podemos obter uma noção da escala das deportações. A partir de dados coletados durante explorações e escavações intensivas, pode-se estimar a população de Judá de modo bastante acurado em cerca de 75.000 pessoas, sendo que Jerusalém compreendia pelo menos 20% desse número, 15.000, e outros 15.000 provavelmente habitavam a terra agrícola adjacente. Assim, mesmo que tomemos a cifra mais elevada possível de exilados, 20.000, pareceria que ela compreendeu no máximo um quarto da população do estado judaíta. Isso significaria que pelo menos 75% da população permaneceu na terra. O que sabemos sobre a vasta maioria dos judaítas que não foram para o exílio?
Referências esparsas em textos proféticos indicam que eles continuaram seu modo de vida agrícola como vinham fazendo. Masfa, ao norte de Jerusalém, foi uma das muitas áreas urbanas que permaneceram. As ruínas do Templo de Jerusalém também foram frequentadas, e algum tipo de atividade cultica continuou a acontecer ali. Início da citação do livro de Jeremias, abre aspas, chegaram homens de Siquém, de Silo e de Samaria, 80 ao todo, com a barba raspada, as roupas rasgadas e ferimentos no corpo, trazendo oferendas e incenso na mão para apresentar no templo do Senhor. Fecha aspas, livro de Jeremias. E deve ser dito que essa comunidade não era composta só de aldeões pobres, mas também de artesãos, escribas, sacerdotes e profetas. Parte importante da obra profética daquela época, particularmente os livros de Ageu e Zacarias, foi compilada em Judá. Escavações intensivas em toda a cidade de Jerusalém mostraram que a cidade de fato foi sistematicamente destruída pelos babilônios. A conflagração parece ter sido generalizada. Quando a atividade foi retomada no cimo da cidade de Davi no período persa, os novos subúrbios na colina oeste, que tinham florescido pelo menos desde o tempo de Ezequias, não voltaram a ser ocupados. Uma caverna sepulcral do século VI antes da Era Comum, encontrada a oeste da cidade, talvez represente uma família que se mudou para um assentamento próximo, mas continuou a sepultar seus mortos no sepulcro dos seus ancestrais. Contudo, não há evidência de ocupação continuada nem no norte nem no sul de Jerusalém. Alguma espécie de autogoverno parece ter continuado a haver em Masfa, no planalto de Benjamim, cerca de 8 milhas ao norte de Jerusalém. O governador que servia ali e que logo seria assassinado, Godolias, provavelmente foi um alto funcionário na administração judaíta antes da destruição. Há várias indicações, no livro de Jeremias, capítulos 37, versículos 12 a 13, e 38, versículo 19, de que a área ao norte de Jerusalém se rendeu aos babilônios sem luta, e a evidência arqueológica apoia essa hipótese. A pesquisa mais completa sobre o povoamento de Judá no período babilônico, conduzida por Ode Lipschitz, da Universidade de Tel Aviv, mostrou que o sítio de Tel em Nasbe, perto da moderna Ramallah, identificado como a localização da Masfa bíblica, não foi destruído na campanha babilônica e que de fato foi o assentamento mais importante naquela região no século VI antes da Era Comum. Outros sítios ao norte de Jerusalém, como Betel e Gabaon, continuaram desabitados no mesmo período. Na área que se estende ao sul de Jerusalém, em torno de Belém, parece ter havido significativa continuidade entre o período monárquico tardio e o período babilônico. Portanto, ao norte e ao sul de Jerusalém a vida continuou quase sem interrupção. Tanto o texto quanto a arqueologia contradizem a ideia de que, entre a destruição de Jerusalém em 586 antes da Era Comum e o retorno dos exilados após o decreto de Ciro em 538 antes da Era Comum, Judá esteve em ruína total e desabitado. A tomada de poder pelos persas e o retorno de certo número de exilados apoiados pelo governo persa mudaram a situação do assentamento naquela região. A vida urbana em Jerusalém começou a reviver e muitos dos que retornaram se assentaram nas montanhas de Judá. As listas dos repatriados nos livros de Esdras e Neemias chegam a quase 50 mil pessoas. Não está claro se esse número significativo representa a cifra cumulativa das ondas sucessivas de exilados que retornaram durante mais de 100 anos ou a população total da província de Jeúd, incluindo aqueles que haviam permanecido. Em ambos os casos, a pesquisa arqueológica mostrou que essa cifra é extremamente exagerada. Os dados pesquisados em todos os assentamentos em Jeúd nos séculos 5 e 4 antes da Era Comum resultam em uma população de aproximadamente 30 mil pessoas. Esse pequeno número constituiu a comunidade pós-exílica da época de Esdras e Neemias, que foi tão ativa na formação do judaísmo tardio. 4. Da condição de reis à de sacerdotes. O Edito de Ciro, o Grande, permitindo a um grupo de exilados judaítas retornar a Jerusalém, dificilmente terá resultado de alguma simpatia pelo povo que permaneceu em Judá ou pelo sofrimento dos exilados. Ele deve ser visto, antes, como uma política bem calculada, visando servir aos interesses do Império Persa. Os persas toleravam e até promoviam cultos locais como forma de assegurar a lealdade de grupos regionais ao império mais amplo. Tanto Ciro quanto seu filho Cambises custearam a construção de templos e encorajaram o retorno de populações deslocadas em outras partes do seu vasto domínio.
Sua política era conceder autonomia a elites locais leais. Muitos especialistas concordam que os reis persas encorajaram o surgimento de uma elite leal em Jeúd por causa da localização estratégica e sensível da província, situada na fronteira com o Egito. Essa elite leal foi recrutada da comunidade judaica exilada na Babilônia e foi liderada por dignitários estreitamente ligados à administração persa. Tratou-se, em primeira linha, de indivíduos com status socioeconômico elevado, pertencentes a famílias que resistiram à assimilação e que, com grande probabilidade, tinham afinidade com as ideias do Deuteronômio. Embora os repatriados fossem minoria em Jeúd, seu status religioso, socioeconômico e político, bem como sua concentração em Jerusalém e arredores, conferiu-lhes um poder que transcendeu seu número. Provavelmente eles também foram apoiados pelo povo local que simpatizava com a lei deuteronomista promulgada um século antes. Com a ajuda de uma rica coletânea de literatura, composições históricas e obras proféticas, e com a popularidade do templo, que eles controlavam, os repatriados foram capazes de estabelecer sua autoridade sobre a população da província de Jeúd. O que salvou a situação e tornou possível o futuro desenvolvimento do judaísmo foi o fato de que, diferentemente da política dos assírios no Reino do Norte um século antes, os babilônios não reocuparam o estado de Judá derrotado com deportados estrangeiros. Porém, como foi que a dinastia davídica repentinamente saiu de cena? Porque a monarquia não foi restabelecida, tendo um vulto da família real como rei. De acordo com o livro de Esdras, os dois primeiros líderes dos repatriados foram Sasabassar e Zorobabel, ambos descritos como governador de Jud. Início da citação do livro de Esdras, abre aspas, o rei da Babilônia tirou do templo de Babilônia os objetos de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém, e os entregou a Sasabassar, a quem designara governador. Fecha aspas, livro de Esdras. Sasabassar, que trouxe de volta os tesouros do templo antigo e lançou os fundamentos do novo templo, é um vulto enigmático. Ele é chamado de o príncipe de Judá, razão pela qual muitos especialistas o identificaram com Senacer, mencionado no primeiro livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 18, que era um dos herdeiros do trono davídico, talvez até o filho de Joaquim. Zorobabel, que completou a construção do templo em 516 antes da Era Comum, aparentemente também era da linhagem davídica. Contudo, ele não agiu sozinho, mas com o sacerdote Josué. E é significativo que Zorobabel desaparece dos relatos bíblicos após a conclusão da construção do templo. É possível que sua origem davídica tenha avivado esperanças messiânicas em Judá. Início da citação do livro de Ageu, abre aspas. E a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo, eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Farei virar os carros e os que neles montam. E naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi. Fecha aspas, livro de Ageu. Esse texto pode ter levado as autoridades persas a chamá-lo de volta por razões políticas. A partir desse ponto, a família davídica não teve mais nenhum papel na história de Jeúd. Na mesma época, os sacerdotes, que haviam assumido uma posição de liderança no exílio e também desempenharam um papel importante entre os que haviam permanecido em Jeúd, mantiveram sua proeminência em virtude de sua capacidade de preservar a identidade grupal. Assim, nas décadas seguintes, o povo de Jeúd foi liderado por um sistema dual, politicamente por governadores designados pela autoridade persa e que não tinham ligação com a família real davídica, e, em termos religiosos, por sacerdotes. Na falta da instituição da realeza, o templo passou a ser o centro da identidade do povo de Jeúd. Este foi um dos pontos de mutação mais cruciais na história judaica. 5. Reformulando a história de Israel. Uma das principais funções da elite sacerdotal na Jerusalém pós-exílica, além da realização dos sacrifícios renovados e dos rituais de purificação, foi a produção contínua de literatura e escritos para amalgamar a comunidade e determinar suas normas contra os povos que a rodeavam. Os especialistas há muito perceberam que a fonte sacerdotal, identificada pela sigla P, no Pentateuco, é de modo geral pós-exílica e está relacionada com a posição proeminente dos sacerdotes na comunidade do Templo de Jerusalém.
Tão importante quanto isso é o fato de que a redação final do Pentateuco também data desse período. O biblista Richard Friedman deu um passo além e propôs que o redator que conferiu forma final à lei de Moisés foi Esdras, que é especificamente descrito como o secretário da lei do Deus do céu. Início da citação do livro de Esdras, abre aspas, Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, fecha aspas, livro de Esdras. Os escritores pós-exílicos, de volta em Jerusalém, precisaram não só explicar a destruição de Jerusalém pelos babilônios, mas também reunir a comunidade de Jeúd em torno do novo templo. Eles precisaram dar ao povo esperança de um futuro melhor e mais próspero, lidar com o problema da relação com os grupos vizinhos, especialmente no norte e no sul, e tratar de questões relacionadas com problemas domésticos na comunidade. Nesses aspectos, as necessidades da comunidade pós-exílica de Jeúd foram similares às do Estado judaíta da monarquia tardia. Ambos constituíram comunidades pequenas que habitavam um território limitado, representando apenas uma pequena parcela da terra prometida, mas que se revestia de grande importância como centro espiritual e político dos israelitas. Ambos estavam cercados de vizinhos estranhos e hostis, reclamavam territórios adjacentes situados fora do seu reino, enfrentavam problemas com estrangeiros dentro e fora de suas fronteiras e estavam preocupados com as questões atinentes à pureza da comunidade e à assimilação. Por isso, muitos dos ensinamentos em voga em Judá no período tardio da monarquia não eram estranhos aos ouvidos do povo de Jerusalém nos tempos pós-exílicos. A ideia da centralidade de Judá e de sua superioridade em relação aos vizinhos certamente ecoava na consciência da comunidade de Jerusalém no final do século VI e no século V antes da Era Comum. Porém, outras circunstâncias, como o declínio da casa de Davi e a vida sob o jugo de um império, forçaram os primeiros autores pós-exílicos a reformular as antigas ideias. A história do Êxodo assumiu um significado destacado nos períodos exílico e pós-exílico. A história da grande libertação deve ter exercido um forte apelo sobre os exilados na Babilônia. Como acentuou o biblista Davi Clines, início da citação, a escravidão no Egito é a sua própria escravidão na Babilônia e o êxodo do passado torna-se o êxodo ainda por acontecer, fecha aspas. De fato, a notável similaridade entre os temas presentes na história do êxodo do Egito e as memórias do retorno do exílio pode ter influenciado a formulação das duas narrativas. Ao ler a saga do Êxodo, os repatriados viram um reflexo da situação em que eles próprios se encontravam. De acordo com Yair Hoffman, biblista da Universidade de Tel Aviv, as duas narrativas contam como os israelitas deixaram sua terra para ir a um país estrangeiro, como a terra de Israel foi considerada como pertencente àqueles que partiram na esperança de que voltassem por causa da promessa divina. Como, após um período difícil no exílio, o povo que partirá retornou à sua pátria. Como, no caminho de volta, os repatriados tiveram de cruzar um perigoso deserto, como o retorno à pátria suscitou conflitos com a população local, como os que retornaram conseguiram povoar apenas uma parte da terra que lhes fora prometida, e como os líderes dos que retornaram tomaram medidas para evitar a assimilação dos israelitas pela população da terra. Da mesma forma, a narrativa de Abraão migrando da Mesopotâmia para a terra prometida de Canaã, para tornar-se um grande homem e estabelecer ali uma nação próspera, sem dúvida exerceu um apelo sobre o povo dos períodos exílico e pós-exílico. A poderosa mensagem referente à separação entre israelitas e cananeus nas narrativas sobre os patriarcas também combina com as atitudes do povo de Jeúd pós-exílico. Contudo, do ponto de vista tanto político quanto étnico, o problema mais difícil da comunidade pós-exílica residia no sul. Após a destruição de Judá, os edomitas povoaram as partes meridionais do reino derrotado, o vale de Bersabeia e as colinas de Hebrom, uma região que logo seria conhecida como Idumeia, a terra dos edomitas. Traçar a fronteira entre nós, a comunidade pós-exílica na província de Jeúd, e eles, os edomitas na região montanhosa sul, era de suma importância, em consequência, essencial demonstrar, como ocorre na narrativa de Jacó e Esaú, que Judá era o centro superior e que Edom era secundário e não civilizado. A tradição dos túmulos dos patriarcas na caverna de Hebrom, que pertence à fonte sacerdotal, também deve ser entendida sobre esse pano de fundo. A comunidade de Jud controlava apenas parte dos territórios do reino judaíta destruído, e agora a fronteira sul de Jud transcorria entre as áreas urbanas de Bet-Sur e Hebrom,
sendo que esta permanecia fora de suas fronteiras. Lembrando a importância de Hebrom na época da monarquia, o povo de Jeúd deve ter deplorado amargamente o fato de ela não lhes pertencer nos seus próprios dias. A tradição que situa os túmulos dos patriarcas, os fundadores dessa nação, em Hebrom aprofundava seu forte apego à região montanhosa sul. Independentemente de quão antiga era a narrativa e de quão real era a tradição, ela exerceu um forte apelo sobre os autores da fonte sacerdotal e foi enfatizada por eles nas narrativas sobre os patriarcas. Todavia, os editores mais recentes do livro do Gênesis não se contentaram com simples metáforas. Eles quiseram mostrar como as origens do povo de Israel residiam no próprio centro do mundo civilizado. Assim, diferentemente dos povos menores que surgiram em regiões subdesenvolvidas e não cultivadas em volta deles, eles deram a entender que o grande pai do povo de Israel proveio da famosa cidade cosmopolita de Ur. A origem de Abraão em Ur é mencionada em apenas 2 versículos isolados, Gênesis, capítulo 11, versículos 28 e 31, um documento sacerdotal, ao passo que sua história parece estar bem mais centrada na cidade arameia de Harã, localizada no norte da Síria. Mas essa breve menção era suficiente. A cidade de Ur como terra natal de Abraão conferia enorme prestígio como pátria do suposto ancestral nacional. Ur não só era renomada como um lugar de extrema antiguidade e erudição, mas ganhou prestígio em toda a região durante o período de seu reestabelecimento como centro religioso pelo rei babilônico ou caldeu Nabonido, em meados do século VI antes da Era Comum. Assim, a referência à origem de Abraão em Ur dos caldeus conferia aos judeus um pedigree cultural distinto e antigo. Em suma, o estágio pós-exílico de edição da Bíblia recapitulou muitos dos temas-chave do estágio anterior, no século VII antes da Era Comum, discutidos em boa parte deste livro. Isso se deveu às realidades e necessidades similares das duas eras. Uma vez mais, os israelitas ficaram centrados em Jerusalém, em meio a grande incerteza, sem ter o controle sobre a maior parte da terra que consideravam sua pela promessa divina. Uma vez mais, uma autoridade central precisava unir a população. E, uma vez mais, eles fizeram isso mediante a reformulação brilhante do núcleo histórico da Bíblia, de maneira tal que esta pôde servir de fonte principal da identidade e de âncora espiritual ao povo de Israel, na medida em que ele conseguiu encarar os muitos desastres, desafios religiosos e mudanças do destino político que teria pela frente. Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman. A Bíblia Desenterrada, a nova visão arqueológica de Israel antigo e da origem de seus textos sagrados.